Amém. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Olá, você também de casa, que vai estar acompanhando essa programação pelo canal da igreja, canal Bom Pastor Vídeos. E hoje é um dia especial, onde estamos aqui na Igreja Evangélica do Bom Pastor, em Barra de Guaratiba. Isso mesmo, aqui em Barra de Guaratiba, para mais uma reunião de domingo, pessoal. Hoje, domingo especial, onde nós vamos ter a segunda parte daquela palestra chamada A Verdade sobre o Dízimo. Por que, pastor, a verdade sobre o dízimo? Porque muita gente, até no nosso meio evangélico, irmãos, tem tentado colocar outras verdades, mas que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada. E Jesus falou que a palavra dele, essa palavra aqui, ela é a verdade absoluta, não existe outra. Amém, Jesus? Então, qualquer coisa que venham falar, ainda que aleguem que seja verdade, Jesus deu um recado para a gente, um segredo. Ele falou: examinai as Escrituras. Temos que examinar para ver se realmente é verdade ou não. Domingo passado nós tivemos a primeira parte dessa palestra, onde tratamos de vários assuntos, mas algo que chamou mais a nossa atenção foi aquela comparação, entre justamente a lei e a graça. Porque muita gente hoje alega até: eu não sou dizimista porque eu estou na graça, e o dízimo era da lei. Pessoas até no meio evangélico que alegam que o dízimo não tem no Novo Testamento. E nós vimos na primeira parte, tem sim. O próprio Jesus falou sobre o dízimo, da importância do dízimo. E falando dessa diferença da lei para a graça, o estudo deu exemplos maravilhosos, pessoal? E aprendemos no domingo passado, você também de casa que está acompanhando, aprendemos que a graça, na verdade, ela vai além da lei. Temos até alguns exemplos. A lei falava: não matarás. E o que o Novo Testamento fala? Em 1 de João fala, por exemplo, que aquele que aborrece o irmão é homicida. Homicida é quem comete o que, pessoal? Homicídio é quem tira a vida de outra pessoa. Então, a graça, na verdade, ela exige mais de nós do que a própria lei. Na lei, por exemplo, falava olho por olho, dente por dente. E a graça, pastor? A graça, Jesus ensinou: se alguém ferir a nossa face de um lado, devemos oferecer ao outro. Então, a graça, ela vai além. Então, e até questão do dízimo mesmo, porque o dízimo, ele não era da lei, era da lei e era da graça. Amém? Por quê, pastor? Porque vimos semana passada que o primeiro a devolver dízimo, a pagar dízimos, foi Abraão. E Abraão viveu numa época que não tinha lei, não tinha mandamento ainda, trazer todos os dízimos na casa do tesouro. Não tinha esse mandamento. Mas ele devolveu, e diz lá que o sacerdote, na época que era a imagem de Cristo, simbolizava Cristo, abençoou aquele que tinha as promessas. Ou seja, Abraão foi abençoado porque pagou dízimos ao Senhor. Amém, pessoal? Então, é uma recompensa nossa. Eu citei semana passada a respeito de questão de salvação mediante a dízimo. Eu só citei, eu não lembrava com exatidão a passagem, mas hoje eu quero já, antes do estudo, trazer essa passagem para você. Então, você de casa, abra por favor a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. E deixa eu já falar aqui, irmãos, tivemos aí a Santa Ceia do Amor, E no próximo dia 12 do mês que vem, 12 de agosto, nós vamos ter a Santa Ceia da Fortaleza. Amém, igreja? Amém. Então, você que está em casa, pode acompanhar aqui no seu televisor o anúncio aí da Santa Ceia. É a próxima Santa Ceia. Se prepare também. De repente você mora perto aqui da Barra de Guaratiba, ou perto lá na Pedra de Guaratiba, você pode estar conosco nessa Santa Ceia da Fortaleza. Jesus, ele precisa ser o nosso refúgio e fortaleza. Então nós vamos aprender um pouco mais sobre isso nessa grande Santa Ceia, que vai acontecer dia 12 de agosto, em nome de Jesus, nas nossas igrejas. Quem achou a passagem aí, diga graças a Deus. Então vamos ler com atenção o que Deus tem para nos falar, irmãos. Versículo 9 diz assim: não sabeis
que os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Quem é o injusto, pessoal? É aquele que pratica a injustiça. Tudo aquilo que fazemos contra a palavra de Deus se torna injustiça, porque o nosso Deus, Ele é justiça, Ele é justo. Amém? Aí diz aqui, tem uma relação aqui, versículo 10, ele diz o que? Não erreis. Aí ele começa essa relação. Nem os devassos, quem pratica a devassidão, né? A gente não vai entrar por méritos, que não é o foco de hoje. Nem os idólatras, qualquer tipo de idolatria, inclusive idolatrar familiares, tá? Que às vezes acontece do pai idolatrar o filho, enfim, por aí fora vai. Por aí fora vai, né? Qualquer tipo de idolatria é condenável. Nem os adúlteros, adultério físico e o espiritual também, tá? Cada vez que erramos contra Deus, estamos adulterando espiritualmente, tá? É uma forma de adultério. E tem adultério que você conhece, o dito popular. Mas o que? Nem os efeminados, homens, né, que querem ser mulher e agem como se fosse, nem os sodomitas, aqueles que já vivem na prática da promiscuidade, tá? Aí diz, nem os ladrões, aquele que é desonesto, aquele que rouba, né? Que assalta, no dito popular aí. Presta atenção nesse ladrão, tá? Nem os avarentos, nem os bêbados, aqueles que são chegados à bebida alcoólica, né? Nem os maldicentes, aqueles que falam mal dos outros, né? Fofoca também entra aqui no meio. E nem quem? Os roubadores. Chegou onde eu queria. Herdarão o que, pessoal? Você reparou aí que ele falou ladrão e falou roubadores. Ladrões e roubadores. Alguém poderia chegar e falar assim, pastor, mas é a mesma coisa. Não. O ladrão aqui, Deus virou para o lado físico. Todo aquele que, né, assalta, ou seja, de mão armada, ou entra numa loja, vai lá, se esconde da câmera e passa a mão e bota no bolso, né? Esses tipos de dois tipos de ação. Enfim, aí entra nos ladrões, né? E os roubadores, Deus trouxe para o lado espiritual. Como assim, pastor? Semana passada nós começamos aqui com o capítulo 3 de Malaquias, no versículo 8, que lá diz o seguinte: roubará o homem a Deus? O povo falando com Deus. Aí Deus vira e fala: todavia vós me roubais. Aí o homem: em que te roubamos? Aí Deus: nos dízimos e nas ofertas alçadas. 9. Com maldição sois amaldiçoados, vós, toda a nação que me roubais. Aí no 10 vem o mandamento: trazei todos os dízimos na casa do teu Senhor. Então Deus deixou ali explícito que aquele que não paga, aquele que não devolve o dízimo, eles estão o quê? Roubando a quem? Se você for ver no original, a mesma palavra que é traduzida aqui é traduzida lá. Você entendeu? Então Deus está falando aqui diretamente com aqueles que não são fiéis a quem? A Ele nos dízimos e também nas ofertas alçadas. Pastor, mas a oferta não é voluntária? A oferta voluntária é voluntária, a alçada não. E como é uma oferta alçada? Eu não comentei semana passada, é bom te frisar. Oferta alçada é quando, por exemplo, fizemos recentemente um propósito para adquirirmos a nossa filmadora, né? E eu falei aqui, e tivemos pessoas, né? Inclusive até depois pegamos primeiramente 10 pessoas e depois tivemos aí acréscimo de mais pessoas que sentiram no coração, entendeu? Então a pessoa sentiu no coração o desejo de contribuir com aquela taxa, né, de R$30 ao mês para adquirirmos a filmadora.
fizeram compromisso com quem? Aquilo ali foi uma oferta o quê? Alçada. Eu falei, eu preciso de tantas pessoas com uma oferta de X, eu alcei uma oferta. Então a gente tem que fazer aquilo que Deus falou para a gente fazer. Vocês estão vendo? É uma diferença. Como alguém também pode chegar e falar, o pastor pode chegar aqui e falar, pessoal, eu preciso hoje de alguém que vai fazer uma oferta de R$50. Deus falou no meu coração. Aí Deus vai testificar no teu coração também. Se você não fizer, você também está roubando a quem? Mas entenda, Deus tem que falar. Não é só falar ao pastor, tem que falar também com a pessoa, tá bom? Então essa diferença só. Mas voltando para o dízimo. Então você veja que aqueles que não são dizimistas não vão herdar o reino de quem, pessoal? Então o dízimo é importante ou não é? Implica até diretamente salvação. Tem gente que pensa assim, não, o negócio de dízimo é só questão financeira, eu prefiro ficar aí todo endividado, prefiro ficar passando aperto, mas eu não vou ser dizimista. Mas ela se esquece que também implica na salvação. Então, meu irmão, nós temos que abrir os nossos olhos. E como nós estamos vendo a apostila, agora vamos para a apostila. Nós estamos nas justificativas, né? Que as pessoas falam, que as pessoas dão para justificar a fidelidade aos dízimos. E nós vimos semana passada várias justificativas e essas justificativas foram jogadas por terra quando nós pegamos respaldo bíblico. Então vamos lá, justificativa 4 na apostila aí, onde nós paramos. Justificativa assistencial. Aí o cidadão diz, né? Ou a cidadã, prefiro dar meu dízimo a quem? Aos pobres. Prefiro eu mesmo administrar meu dízimo. Resposta: a Bíblia não nos autoriza a administrar por nossa conta os dízimos que são de quem? Senhor. Do Senhor. O dízimo não é nosso. Ele não nos pertence. Não temos o direito, nem a permissão, nem para retê-lo, ou seja, deixar de devolver, né, deixar de pagar, nem para administrá-lo. A ordem é, qual é a ordem, pessoal? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. A casa do tesouro é a congregação onde assistimos e somos alimentados. Muita gente pergunta também sobre isso, né? Pessoas têm dúvidas, né? Pastor, eu congrego em tal igreja. Aí eu vou fazer uma viagem, eu fico fora 2 meses, e lá eu para não ficar sem buscar Deus, eu vou a uma outra igreja para não deixar de buscar, e devolvo o meu dízimo lá. É certo ou errado? O que você acha? É errado. O dízimo tem que ser entregue, tem que ser devolvido aonde nós assistimos, aonde nós estamos. Aonde estamos sendo, o que, pessoal? Alimentados. Aí ele diz mais aqui. Aí ele faz algumas perguntas aqui para fazer a gente pensar, né? Ele diz assim: mas será que damos realmente os nossos dízimos aos pobres? Será, pessoal? Com que regularidade? Será uma boa atitude fazer caridade com a parte que não nos pertence? Pastor, mas existe isso mesmo? Existe, não. Só que por que tem essas perguntas aqui? Essa mesma pessoa que às vezes fala assim: não, o meu dízimo eu não sei como está sendo administrado na igreja, eu prefiro dar aos pobres. Mas será que ele dá todo mês? Será que ele dá aos pobres 10% de tudo que vem à mão dele? E por final, será que é certo dar aos pobres aquilo que não é dele? Eu dou aquilo que é eu. Amém? Nada contra ninguém ajudar a instituição de caridade, irmão. A gente pode, a gente ajuda. A nossa igreja mesmo aí, e de alguns meses aí, ajudamos, né, algumas instituições. Isso,
até na lição passada a gente falou que às vezes falta visão nas pessoas. Às vezes a pessoa pensa assim, não, que o dinheiro é só para cá, a pessoa visa só o quê? Tempo. Mas o dinheiro, ele é para ser investido em quê, pessoal? Em projetos para novos tempos, sim ou não? Em projetos para sair do aluguel, para melhorias da igreja, para ajudar aquele que precisa também. E cabe ao pastor administrar esses dízimos. Amém? Nós até vamos entrar numa lição agora, na próxima, que vai falar um pouco sobre isso. Então a gente não vai tratar disso agora. Vamos lá então. Quinta justificativa. Justificativa o quê? Política. O cidadão ou a cidadã diz: eu não entrego mais os meus dízimos porque eles não estão sendo bem administrados. Resposta: não cabe a nós determinar e administrar do nosso jeito o dízimo do Senhor que entregamos. Se os dízimos não estão sendo bem administrados, os administradores darão conta a quem? A Deus. Não cabe a nós julgá-los, mas sim Deus é quem julga. Cabe a nós sermos o quê? Fiéis, né? Olha aqui, irmão, falou tudo, né? Essa parte que falou disso, que tem muita gente, é porque houve escândalo ali, houve escândalo acolá, aí se justifica. Não sei o que o pastor vai fazer. A sua obrigação termina quando você coloca o seu envelope dentro da fonte, dentro da sala. Ali terminou a sua obrigação. Aquilo que vai acontecer depois desse ato, quem vai responder é o pastor, é aquele que administra. Amém, pessoal? Então a pessoa não pode colocar essa justificativa para Deus, porque Deus não vai aceitar. Mas mesmo quando tem prova de roubo, como às vezes acontece em outras igrejas, mesmo assim, aquela pessoa que dizimou lá, que fez o inferno, ela está bem diante de Deus. Quem está mal foi quem roubou. Está certo? Quem entendeu? Então vamos prosseguir. Aí diz aqui: não será também que esta atitude seja aquela do menino briguento, dono da bola, que coloca a bola debaixo do braço sempre que as coisas não ocorrem do seu jeito? Deus mandou que eu trouxesse os dízimos, mas não me nomeou fiscal do dízimo. É como o menino, né? Tem aqui, cara, o irmão Antônio, tem o Pedro Lu, que joga bola. Pensar que tem de negócio de bola, né? Na época de infância tinha muito, né? Aquele garoto chato, briguento, estava jogando, às vezes era perna de pau, mas por ser dono da bola tinha que botar ele para jogar. Não acontece isso, Pedro. Entendeu? Porque se não colocar o cidadão para jogar, ele pega a bola e acaba com o jogo. Então a gente não pode ser assim. Porque o fulano está agindo errado, eu vou também agir errado. Meu irmão, nunca se conserta um erro com outro erro. Aprenda isso. Não só na questão do dízimo, mas em toda a sua vida. Tá? Não é cometendo outro erro que eu vou consertar aquele erro que já foi cometido. Eu tenho sim, errou? Eu tenho que procurar ver onde errei e me consertar. Não errar novamente, né? É como o erro da mentira, né? É o mais comum. A pessoa erra uma vez mentindo e para depois tentar corrigir aquela mentira, usa de quê? De mais mentira. E um abismo vai chamando outro abismo. Ou então, fulano falou mal de mim. Aí também, para descontar, a pessoa sai falando do outro também. É porque a pessoa errou que eu vou errar também. A pessoa errou, está sem visão de Deus, eu tenho que orar por ela. E mais nada. Porque às vezes nem falar, a pessoa vai aceitando. Então vamos lá. Sexta justificativa. Justificativa míope. Alguns dizem, né? A igreja é rica e não precisa do meu dízimo. Não é o nosso caso aqui, né? Nosso ministério está começando. Mas e se fosse? Não pode ser justificativo, irmãos.
Tem gente que bota isso como justificativo. Ah, não, na minha igreja, tem vários templos, é tudo catedral, é tudo bonito, não sei o que, não precisa não. Isso é justificativo perante Deus? Olha o que ele diz de resposta aqui. Temos conhecimento das necessidades da igreja? Temos visão das possibilidades de investimento em prol do avanço da obra? Estamos com essa visão que está estrábica, né? Como diz aí, amarrando o avanço da obra de Deus, limitando a expansão do Evangelho. Ainda não entregamos o dízimo para a igreja. Ainda não entregamos o dízimo para onde? Para a igreja. O dízimo não é da igreja, é de quem? É do Senhor. Entregamos-lo a Deus, que é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele é rico, ele não precisa de nada, mas exige o que, pessoal? Fidelidade. Essa desculpa é a máscara de quê? Da infidelidade. É como tem gente que fala, né? Esse negócio diz que o pastor que inventou isso aí, porque o pastor quer andar com o carro do ano. Tem gente que fala isso, não. Deus é rico, Deus tem tudo, para que Deus precisa do meu dinheiro? Olha que são de ignorância. Ele determinou assim. Aí a gente fala o que nós falamos aqui alguns dias desses, né? Quem é o vaso para determinar por ele o que ele deve fazer, o que ele deve determinar? Como aqueles também que viram e batem, pastor, não estou indo para a igreja, mas estou buscando a Deus em casa. Mas quem foi que determinou que a pessoa deve buscar a Deus em casa? Ela mesma? Porque Deus determinou que a casa dele seria chamada casa de quê? E de comunhão. Então, quer dizer, aonde é o dever do cristão estar? Mas a pessoa às vezes ela quer saber mais do que quem? Cuidado que o primeiro que quis saber mais do que Deus está perdido para todo sempre. Não tem mais conserto para ele. É Satanás. Então tem que ter cuidado com isso. Sétima justificativa. Justificativa contábil. Diz que não tenho salário fixo e não sei o quanto ganho. Resposta: será que admitimos que somos maus administradores dos nossos recursos? A pessoa, olha para mim, presta atenção, você de casa também. A pessoa que chega e fala assim: é como um tempo atrás aí, uma irmã chegou para mim: pastor, todo mês ela fala isso. Depois eu tenho que sentar com o senhor, pastor, para eu poder ver direitinho, porque eu tenho que ver, porque eu nem sei quanto que eu ganho, para poder começar a devolver o dízimo. Todo mês era isso. Aí está perguntando: será que nós somos maus administradores? Porque até mesmo quando a pessoa tem um salário fixo, ela não trabalha para alguém, né? O salário dela alterna de mês para mês, conforme cliente, conforme tudo, a pessoa tem noção de quanto tira por mês. Tem, pessoal? Tem ou não tem? Porque a gente tem que administrar, irmão. Então a pessoa que dá uma desculpa dessa, ela está reconhecendo que ela é mal o quê? Administradora dos próprios bens dela. Aí vai ficar tudo endividado, né? E falar em dívida, né? É uma justificativa também que muita gente dá. E eu vejo que é tentar consertar um erro com outro também. Por exemplo, tem gente que fala assim: pastor, eu meti os pés pelas mãos, eu errei, eu acabei me endividando. Foi um erro, não era para me endividar, acabei me endividando e por isso não estou tendo condições de dar o dízimo. A pessoa errou em ficar o quê, pessoal? Endividado. Aí ela vai consertar esse erro o quê? Não devolvendo a Deus o que é de Deus. Até tentando consertar um erro com o outro. Passou, mas aí não vai dar. Mão aí que entra a mão de quem? Deus. Mediante a nossa fidelidade. Amém? Amém. Então vamos lá. Paramos aonde? Expansão do Evangelho, né? Não, ainda
Era onde, doutor? Justificativa contábil, né? Paramos aí na primeira pergunta. Aí ele diz assim: como sabemos se o nosso dinheiro dará para cobrir as despesas de casa no final do mês? Não sabendo o valor exato do salário, será que o nosso dízimo é maior ou menor do que a estimativa? Porque ficamos sempre aquém da estimativa. Será autoproteção? Será desinteresse? A verdade não passa disso. A pessoa que usa de uma justificativa dessa, ela está com interesse de ser fiel a Deus? Né? Porque eu te garanto que para pagar as contas de casa, ela sabe muito bem quanto que ela recebe. Sabe ou não sabe, pessoal? Porque tem que pagar, irmão. Se não pagar, chega a cartinha. É ou não é? Sim ou não? É, irmão. Outra justificativa furada. Oitava justificativa. Justificativa eclesiológica, ou seja, relacionada à igreja, eclésia. Não sou membro da igreja. Aqui uma coisa interessante, tá? Eu já aconteceu casos assim no meu ministério, esses anos que eu prego o evangelho, de pessoas chegarem para mim e perguntarem assim: pastor, eu frequento a igreja aqui, tá? Mas eu ainda não sou batizado. O dízimo eu passo a devolver só depois que me batizar? Evidentemente que não. Se a pessoa já está frequentando, ela já reconheceu Jesus, só está voltando a se batizar, no momento que a pessoa reconhece Jesus, ela já está ali naquela obrigação de obedecer a palavra de quem? Ela deve ser cristã já. Algumas das vezes passam um longo período na igreja e só quando descem as águas que começam a ser fiéis a Deus. Estão errados. Olha o que diz aqui a resposta. Acreditamos mesmo que os nossos deveres de cristão iniciam-se com o batismo e a profissão de fé? Ou com a inclusão do nosso nome no hall de membros? Não será incoerência defendermos que os privilégios começam quando aceitamos a Cristo? Exemplo, o perdão, a vida eterna. E os deveres? Só depois que nos tornamos membros da igreja? Somos menos responsáveis pelo crescimento do reino de Deus só porque não somos membros da igreja? Não é verdade? A pessoa, quando aceitou a Cristo, se você perguntar: você quer a salvação de Cristo? Ela quer. Por que ela quer só os benefícios? Como a minha avó falava, né? Fulano só quer vinho nós, vosso reino nada, né? Uma coisa vale e a outra não vale. Irmão, no momento que a pessoa entendeu o evangelho, ela creu, é como alguns protelam para se batizar. É mesmo. Se você perguntar, a pessoa vai falar: não, mas eu já aceitei Jesus. Mas por que não se batizou ainda? Quem crê é batizado, irmão. Quem crê vai querer se batizar. Amém, Jesus? Quem crê vai querer andar na presença de Deus. Quem crê vai querer andar certo com quem? Deus. Conclusão: é hora de abandonarmos nossas evasivas. É hora de darmos um basta às nossas desculpas infundadas. É hora de pararmos de tentar enganar a nós mesmos e convencer a Deus com as nossas justificativas. É hora de sermos fiéis a quem? Ao Deus fiel. É hora de sabermos que tudo é de Deus. Nossa casa é de quem? Deus. Nosso carro é de quem? Deus. Nossas roupas são de quem? Deus. Nossas joias? De Deus. Nossos bens? De Deus. Nossa vida? De Deus. Nossa saúde? Nossa família são de quem? Deus. Tudo é dele. Diga graças a Deus. Somos apenas mordomos, administradores, mordomos e não donos. Deus quer de nós obediência e não desculpas, fidelidade e não evasivas. Que atitude vamos tomar? Nosso coração está nosso coração está onde está o nosso tesouro. Se buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, não vamos ter problemas com o dízimo. Amém? E a verdade é essa, meu irmão.
Se a pessoa está buscando o reino de Deus, se ela está na presença de Deus, ela nunca vai ter problema com isso. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que ela é fiel a Deus, para não mentir, para não passar a perna nos outros, né? Da mesma maneira que ela é fiel a Deus para virar as costas do pecado, ela vai ser fiel a Deus para devolver a Deus aquilo que é de quem? Que é de Deus. Tá bom? Para nós encerrarmos agora, eu quero ir para a Bíblia com vocês. Provérbios. Provérbios, capítulo 3, verso 9. Você de casa que está acompanhando a segunda parte dessa palestra, é só você procurar no canal da igreja que tem a primeira parte, tá? Falamos muitas coisas aí semana passada. Aí você pode estar participando em nome de Jesus. Provérbios, depois de Salmos, meio da Bíblia, capítulo 3, versículo de número 9. Eu citei esse versículo também semana passada, mas eu gostaria de ler com você para encerrar esse assunto do dízimo. Quem achou, diga graças a Deus. Achou? Olha o que a Bíblia Sagrada diz, pessoal. Mandamento primeiro, tá? Versículo 9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então, eu até falei semana passada a questão da primícia. Em primeiro lugar. E não é só dízimo não, tá, pessoal? Tudo na nossa vida tem que ser oferecido a Deus em primeiro lugar. Nada pode estar acima de Deus na nossa vida, tá bom? Por isso que a gente fala, pastor, eu tinha que ter reunião à noite. Bom, se tivesse condições, teria sim reunião à noite, tá? Mas não tem reunião à noite porque não tem condições na época de calor aqui. Mas eu não fico chateado não, porque a reunião principal é a de manhã. Amém? Pastor, mas o pessoal só pode vir à noite. A pessoa só pode vir à noite. Aquele que tem na igreja a disponibilidade de estar à noite e estar de manhã, e ele prefere a noite, ele está errando contra a noite. A obrigação é estar em primeiro lugar, na casa de Deus, logo pela manhã. A não ser que não tenha nenhum compromisso, que a pessoa não pode faltar. Aí tem a parte da noite para a pessoa ir, não tem problema algum. Aqueles também que trabalham, né? Tem gente que trabalha e de manhã só pode estar à noite, então é outro caso. Mas a pessoa que pode estar de manhã, ela deve estar de manhã. Primeiro ato do domingo, do dia do Senhor, ela está oferecendo para quem? Para Deus. Não é só a questão do dízimo. Então é o mandamento. Só que depois do mandamento, para aqueles que são fiéis, para aqueles que têm juízo e obedecem a Deus, Deus dá a promessa. Aí ele diz, versículo 10: e se encherão os teus celeiros, o que, igreja? Abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Quem crê nessa palavra, diga graças a Deus. Meu irmão, quando se é fiel a Deus, você nunca vai ficar no prejuízo. Existe recompensa para aquele que é fiel a Deus. Ele está dizendo que abundantemente vão se encher os teus celeiros, tá? E não é só a parte financeira, não. Você pode botar em todos os aspectos. É de saúde, mas vai encher o teu celeiro. É de paz na tua família, vai encher o teu celeiro. É na vida financeira, principalmente, vai encher os teus celeiros. Pastor, o celeiro está vazio. Então reflita se você tem sido 100% fiel a Deus. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Que Deus fale mais no coração de cada um de vocês, em nome de Cristo. Você crê nessa palavra, irmãos? Então aplauda Jesus.